Pense em um livro. Não apenas como um objeto de papel e tinta, mas como uma porta. Um portal capaz de nos transportar para outras épocas, nos colocar dentro de outras mentes e nos fazer dialogar com as maiores almas que já caminharam sobre a Terra. Alguns livros nos entretêm. Outros nos ensinam. Mas existem alguns, muito poucos, que fazem algo mais profundo. Eles redesenham os mapas da nossa própria consciência. São obras que não apenas contaram uma história, mas que mudaram a própria forma como as histórias poderiam ser contadas, alterando para sempre o curso da literatura e, por consequência, o nosso modo de entender o mundo e a nós mesmos. Hoje, nossa jornada será através de uma biblioteca muito especial. Uma estante que guarda não apenas romances, mas verdadeiras chaves que abriram novas portas para a humanidade. Selecionamos 5 desses monumentos literários, obras que representam pontos de virada, que inauguraram gêneros, que desafiaram impérios e que nos deram um novo vocabulário para descrever nossas próprias angústias, esperanças e contradições. Não se trata de uma lista de melhores, mas sim de um mapa de marcos tectônicos que continuam a vibrar sob a nossa cultura até hoje. Prepare-se para viajar da Espanha do século XVII aos futuros distópicos, passando por laboratórios sombrios e vilarejos mágicos. Em cada parada, vamos explorar não apenas a genialidade da obra, mas o aprendizado incrível que ela nos legou, uma lição que permanece tão relevante agora quanto no dia em que foi escrita. Estes são os livros que nos ensinaram a sonhar, a questionar, a temer e a compreender a complexa tapeçaria da condição humana. Vamos começar nossa expedição. Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Se a literatura moderna tem uma certidão de nascimento, ela foi assinada pela pena de Miguel de Cervantes. Publicado no início do século XVII, Dom Quixote é muito mais do que a história de um fidalgo enlouquecido que acredita ser um cavaleiro andante. É o momento exato em que o romance como o conhecemos nasce. Antes dele, as histórias eram povoadas por heróis épicos, santos e figuras idealizadas. Cervantes fez algo radicalmente novo. Ele colocou no centro de sua obra um homem comum, falho, complexo e tragicômico, e o jogou contra a parede dura da realidade. Ao fazer isso, ele inventou a profundidade psicológica na ficção, criando personagens que não eram apenas arquétipos, mas reflexos de nós mesmos. O grande aprendizado que Dom Quixote nos oferece é uma meditação profunda sobre a natureza da realidade, da loucura e do idealismo. O cavaleiro da triste figura é louco? Sim, mas sua loucura é lúcida. Ele escolhe ver o mundo não como ele é, mas como ele deveria ser. Ele transforma moinhos de vento em gigantes e estalagens em castelos, não por pura demência, mas por um desejo desesperado de encontrar beleza, honra e propósito em um mundo que já havia se tornado cético e pragmático. A obra nos força a perguntar: quem é mais louco? Aquele que sonha com um mundo melhor, mesmo que isso torne ridículo, ou aqueles que aceitam passivamente a mediocridade da realidade? A jornada de Dom Quixote e seu fiel escudeiro, Sancho Panza, é a representação perfeita da dualidade humana. Quixote é o idealismo, o espírito, o sonho. Sancho é o realismo, o corpo, a necessidade. E a genialidade de Cervantes está em mostrar que não podemos ser apenas um ou outro. Ao longo da viagem, Quixote aprende sobre a realidade com Sancho, e Sancho aprende a sonhar com Quixote. O livro nos ensina que viver plenamente é aprender a equilibrar nossos pés no chão firme da realidade enquanto mantemos nossos olhos fixos nas estrelas dos nossos ideais. É a lição fundamental para qualquer andarilho. A jornada só tem sentido quando o sonho e a realidade caminham lado a lado. Frankenstein ou o Prometeu moderno, de Mary Shelley. No início do século XIX, uma jovem de apenas 19 anos, em meio a uma aposta literária com gigantes como Lord Byron, deu à luz não apenas a um monstro inesquecível, mas a um gênero inteiro, a ficção científica. Frankenstein é o mito fundador da nossa era tecnológica. Mary Shelley não precisou de naves espaciais ou lasers para fazer isso. Ela o fez com uma pergunta aterrorizante e atemporal: quais são os limites da ambição humana e quais as nossas responsabilidades sobre aquilo que criamos? A história de Victor Frankenstein, o cientista brilhante que consegue dar vida à matéria inanimada, é uma alegoria poderosa sobre a arrogância científica e as consequências não intencionais do nosso poder. A lição mais profunda de Frankenstein está na inversão da nossa pergunta mais comum. Nós não nos perguntamos o que é o monstro, mas sim quem é o verdadeiro monstro. A criatura, abandonada por seu criador no instante de seu nascimento, é sensível, inteligente e anseia por amor e aceitação. É o preconceito, o medo e a crueldade da sociedade, e do próprio Victor, que a transformam em um ser vingativo. O livro é uma aula magistral sobre empatia, que nos ensina que a monstruosidade raramente nasce do mal inato, mas sim do isolamento,
da rejeição e da falta de compaixão. É um espelho que nos força a confrontar nossa própria tendência a julgar pela aparência e a criar os monstros que depois tememos. Hoje, enquanto debatemos a ética da inteligência artificial, da engenharia genética e da nossa crescente capacidade de brincar de Deus, a história de Frankenstein é mais relevante do que nunca. Victor Frankenstein representa a busca pelo conhecimento sem sabedoria, a criação sem responsabilidade. A obra é um alerta eterno para todos nós, cientistas, criadores e cidadãos de uma era tecnológica. Ela nos lembra que cada inovação, cada nova ferramenta que criamos, carrega consigo uma responsabilidade moral. O maior aprendizado que Shelley nos deixou é que o verdadeiro progresso não está apenas em poder fazer algo, mas em ter a sabedoria de questionar se devemos fazê-lo. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Em 1967, a literatura mundial foi virada de cabeça para baixo. Com o lançamento de 100 anos de solidão, o colombiano Gabriel Garcia Marques não apenas nos presenteou com a saga inesquecível da família Buendia no vilarejo mítico de Macondo, ele consolidou um novo jeito de ver e narrar o mundo, o realismo mágico. Nessa obra, o fantástico não é uma fuga da realidade, mas uma parte intrínseca dela. Borboletas amarelas precedem um grande amor, uma jovem ascende aos céus em meio a lençóis, e a chuva pode durar 4 anos, 11 meses e 2 dias. Garcia Marques nos ensinou que a realidade latino-americana, e, por extensão, a humana, é tão cheia de absurdos, maravilhas e tragédias que só pode ser contada se abraçarmos o impossível como algo cotidiano. A grande lição do livro é uma meditação profunda sobre o tempo, a memória e a repetição. A história dos Buendia é cíclica. Nomes se repetem, destinos se espelham e a família parece condenada a viver em uma espiral de paixões, obsessões e, acima de tudo, solidão. O livro nos mostra como as estirpes e as sociedades podem ficar presas em seus próprios mitos, incapazes de escapar dos erros do passado porque se esquecem deles ou os repetem cegamente. A solidão do título não é apenas a de indivíduos isolados, mas a de todo um povo, de todo um continente, que luta para encontrar seu lugar na história e para se libertar das amarras de seu próprio destino. Macondo é um microcosmo da jornada humana. Sua ascensão e queda, sua modernização forçada e sua eventual ruína pelas forças da natureza e do esquecimento nos ensinam uma lição de humildade. O livro nos mostra que a memória é frágil e que a história, se não for compreendida e confrontada, se transforma em mito e nos condena à repetição. O aprendizado final, revelado apenas na última página, é devastador e libertador. As estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra. É um chamado para nós, os leitores, para que quebremos nossos próprios ciclos, para que aprendamos com nossa história e para que escolhamos um destino diferente, construído não na solidão, mas na conexão e na consciência. 1984, de George Orwell. Existem livros que são lidos e livros que são vividos. 1984, de George Orwell, pertence à segunda categoria. Publicado em 1949, no rescaldo de 2 guerras mundiais e da ascensão dos regimes totalitários, este romance distópico se tornou muito mais do que uma obra de ficção. Ele se tornou um manual de alerta, um vocabulário para a opressão. Termos como grande irmão, novilíngua, duplo pensar e crime de pensamento transcenderam as páginas e se infiltraram em nossa linguagem política e cultural. Orwell não previu o futuro. Ele nos deu as ferramentas para identificar os mecanismos de controle no presente. A lição central e aterrorizante de 1984 é sobre a fragilidade da verdade. No mundo totalitário da Oceania, o partido não busca apenas controlar as ações das pessoas, ele busca controlar a própria realidade. O lema "Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado" é a espinha dorsal do regime. A verdade se torna aquilo que o partido diz que é, mesmo que isso signifique que 2 mais 2 são 5. O protagonista, Winston Smith, trava uma batalha solitária não por liberdade física, mas pela sanidade de saber que a verdade objetiva existe, independentemente do poder. O livro é uma aula sombria sobre como a manipulação da linguagem e da informação é a arma mais poderosa de qualquer tirania. Hoje, em uma era de fake news, pós-verdade e vigilância digital em massa, reler 1984 é uma experiência arrepiante e essencial. A obra nos ensina a sermos guardiões céticos e vigilantes da verdade e da nossa própria mente. Ela nos lembra que a liberdade começa na capacidade de pensar livremente e de chamar as coisas pelos seus nomes. O maior aprendizado que Orwell nos deixou é um aviso. A apatia e a aceitação passiva da mentira são os primeiros passos para a servidão. A luta pela verdade, por mais solitária e perigosa que seja,
é a luta fundamental pela nossa humanidade. O Estrangeiro, de Albert Camus. Nossa última parada nos leva à Argélia francesa, na companhia de um dos personagens mais enigmáticos e desconcertantes da literatura, Meursault. Com O Estrangeiro, Albert Camus nos presenteia com a personificação de sua filosofia do absurdo. Meursault é um homem que vive à margem das expectativas sociais. Ele não chora no funeral de sua mãe, inicia um relacionamento no dia seguinte, finalmente, comete um ato de violência sem motivo aparente, sob o sol escaldante da praia. O livro é uma obra-prima da contenção, narrada com uma simplicidade fria que nos deixa profundamente perturbados e, ao mesmo tempo, fascinados. O aprendizado que O Estrangeiro nos oferece é um mergulho radical na indiferença do universo e na nossa busca por sentido. Meursault é um estrangeiro não apenas para a sociedade, mas para as próprias regras emocionais que governam a vida humana. Sua honestidade brutal, sua recusa em mentir ou em performar os sentimentos que não possui, é o que o condena. A sociedade não julga tanto por seu crime, mas por sua falta de remorso, por não jogar o jogo. Camus nos mostra o absurdo, esse divórcio entre o anseio humano por significado e o silêncio irracional do mundo. No final, diante da morte, Meursault encontra uma espécie de paz ao aceitar essa terna indiferença do mundo. Ele percebe que a busca por um grande propósito ou por uma justificação divina é fútil. A vida simplesmente é. E nessa aceitação, há uma forma de liberdade. O livro nos ensina que, talvez, a vida autêntica não esteja em encontrar respostas, mas em viver plenamente as perguntas, em abraçar a liberdade que vem com o reconhecimento do absurdo. É uma lição desafiadora e desconfortável, que nos convida a criar nosso próprio sentido em um universo que não nos oferece nenhum, tornando-nos os verdadeiros responsáveis por nossa própria existência. Nossa jornada por esses 5 pilares da literatura chega ao fim, mas a conversa que eles iniciam é infinita. De Dom Quixote a Meursault, passando por Frankenstein, os Buendia e Winston Smith, vimos que os grandes livros não nos oferecem conforto. Eles nos desafiam, nos quebram e nos reconstroem de uma forma diferente. Eles nos ensinam que a loucura pode ser uma forma de lucidez, que a responsabilidade é o outro lado da criação, que o tempo pode ser uma prisão, que a verdade é uma conquista diária e que o sentido da vida talvez seja uma invenção nossa. Essas obras são monumentos não por serem perfeitas, mas por serem essenciais. Elas nos forneceram as lentes através das quais ainda hoje examinamos o poder, a ética, a história, a sociedade e a nós mesmos. Ler é mais do que um ato solitário, é um engajamento com a grande conversa da humanidade. É dar aos gigantes do passado a chance de nos aconselhar, nos alertar e nos inspirar em nossa própria caminhada. Cada um desses livros é um convite para sermos andarilhos mais conscientes, mais críticos e mais profundamente humanos. A verdadeira biblioteca, afinal, não é a que acumulamos na estante, mas aquela que construímos dentro de nós, tijolo por tijolo, a cada página virada. A jornada de um andarilho é feita de muitos caminhos, e os melhores deles, muitas vezes, começam na primeira página de um bom livro. Obrigado por caminhar conosco hoje, aqui na Universidade Andarilho. Até a próxima jornada.